Tu já pensou como é que a nossa linguagem pode ser um filtro para o mundo? Tu já aprendeu algum idioma diferente e aí tu notou que tu passou a perceber a realidade de um jeito diferente? Eu sou Jonatas Crisel, eu sou especialista em PNL e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco de como a nossa linguagem nos ajuda a perceber o mundo de uma forma diferente. Uma das características que nos diferenciam dos outros animais é a linguagem. Mesmo organismos muito primitivos têm capacidade de comunicação, e alguns animais possuem até vocalizações complexas, assinaturas vocais, mas nada chega perto da complexidade da linguagem humana. A importância da nossa linguagem é tão grande que, dependendo dela, tu pode ou não perceber certos elementos da realidade. Cada idioma tem os seus recursos, tem as suas expressões que contribuem para o modo como a gente percebe a realidade que nos cerca. Uma pesquisa feita por psicólogos da Universidade Humboldt, de Berlim, na Alemanha, investigou a influência da cultura e da linguagem na percepção do mundo. E nesse estudo participaram 28 pessoas que falam grego, 47 que falam russo. Ambos os idiomas possuem verbetes para o azul claro e para o azul escuro, mas não tem nenhuma palavra para o azul, simplesmente, um azul genérico. E também participaram 29 falantes do idioma alemão, que tem uma palavra para definir azul, e as variações dependem de algum quantificador que se liga naquela palavra original. E aí na pesquisa foram exibidas 13 formas coloridas diferentes, num fundo também colorido. Os voluntários foram solicitados a dizer se viram e quantas vezes viram um triângulo. Os falantes de grego e russo perceberam mais os triângulos quando apareciam em variações de azul, mas não em variações de verde. Já os falantes de alemão não notaram a diferença entre o azul e o verde. Mesmo o tempo, a forma como a gente percebe ele, sofre alterações de acordo com a nossa linguagem. Teve um experimento que reuniu 40 espanhóis e 40 suecos, que assistiram animações de computador e depois foram perguntados a respeito delas. A primeira animação foram 2 linhas que cresciam durante 3 segundos. A primeira linha crescia até atingir 4 polegadas e a outra até 6 polegadas. Na segunda animação, as linhas foram substituídas por recipientes que eram enchidos com líquido, mas um recipiente maior, outro menor, e os dois se enchiam no mesmo tempo. E aí as pessoas foram perguntadas a respeito de quanto tempo demorava, né, o que elas tinham percebido a respeito do preenchimento daquilo ali, ou da linha ou do recipiente. Quando a medida era as linhas, os suecos tinham mais dificuldade de acertar. Para esse grupo, a maior linha teria demorado mais que a outra para chegar no comprimento final. Os espanhóis foram mais precisos, independente do tamanho da linha. Quando questionados sobre os recipientes que se enchiam, a situação se inverteu. Para os espanhóis, o recipiente maior demorou mais tempo que o menor, embora ambos demoraram o mesmo tempo para se encher. E o que a gente observar? Que a maneira como cada cultura quantifica o tempo, os espanhóis percebem o tempo como distância e os suecos como volume, altera a forma como as pessoas percebem o fenômeno e como reagem a ele. Teve uma pesquisa também na Universidade de Stanford e no MIT, que reuniu informações sobre diversas línguas ao redor do mundo. A complexidade disso foi fantástica, e as mudanças das línguas provocam alterações na percepção de realidade da população que fala aquela língua. Alguns idiomas, por exemplo, não têm determinadas palavras. Imagina a frase: Carolina leu o último livro de Machado. Só no ponto de vista do verbo ler, teríamos uma grande diferença entre povos. Já em português, o verbo é conjugado para o tempo. Em indonésio, isso não é possível. No russo, além do tempo, a gente precisa indicar o sexo do sujeito que está fazendo a ação. Em turco, tu indica no verbo a forma como o sujeito adquire a informação. Se presenciou é de um jeito, se leu em algum lugar, a forma verbal muda. Algumas pesquisas sugerem que a linguagem é um estímulo externo que determina como é que tu pensa. A tua cultura determina a forma como tu pensa. Entender a cultura e o idioma, a época, o vocabulário e os traços regionais formam um balaio que nos serve de filtro. Contudo, quando tu aprende um idioma novo, até mesmo palavras novas e mais diversas dentro do teu próprio idioma nativo, tu ganha novas competências mentais de percepção da realidade.
Então tu é equipado com novos filtros de realidade, ou tu diminui os teus filtros, enfim, e que te interage com a tua maneira de pensar e interfere em aspectos de percepção e nas nossas crenças, os significados que a gente dá às experiências que estão ao nosso redor. O Noam Chomsky, o famoso linguista da década de 50, apresentou a ideia da gramática generativa. Eu falei dele no vídeo da estrutura da magia, do livro da estrutura da magia. Nessa teoria dele, ele explica que uma frase qualquer deve ser apreciada sobre dois aspectos: a estrutura superficial, ou seja, o ponto de vista do idioma, e a estrutura profunda, que se refere a uma camada mais abstrata do que está sendo dito. Nessa camada, Chomsky sugere que a nossa habilidade de produzir e estruturar as frases é inata do ser humano, é como se a gente viesse inconscientemente com determinadas regras que nos permitem trabalhar com a linguagem independente do idioma que a gente tenha. Isso é nosso inconsciente. Por todas essas pesquisas, a gente tem algumas evidências de que a nossa linguagem penetra nos mecanismos que orientam os nossos pensamentos inconscientes. E com isso afeta profundamente a maneira como a gente vê o mundo e como a gente toma decisões na vida. Dessa forma, parece ser inteligente, da nossa parte, melhorar o nosso vocabulário, expandir nossas estruturas de linguagem e mesmo aprender outros idiomas. Isso nos dá mais escolhas pelo aumento da nossa capacidade de perceber o mundo. E aqui faz todo sentido lembrar a falta que o exercício da leitura nos faz nos dias de hoje. A esmagadora maioria desses probleminhas que a gente pode ter pode ser suprimido com a leitura de diversos gêneros ou de diversos tipos de leitura, enfim. O que tu tem feito nesse sentido? Conta pra mim aqui nos comentários. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Espero que tu acompanhe os vídeos aqui do canal, veja os anteriores aqui. Lembra de me seguir nas redes sociais e compartilha com teus amigos se tu acha que isso aqui foi útil de alguma forma para ti. Pode ser para eles também. Um grande abraço e até o próximo vídeo.